Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Nós vamos bater um papo hoje com uma das personalidades mais proativas de Itabuna. As suas inserções vão além de um segmento específico. Ele está enfronhado nas entidades não governamentais, ele está enfronhado nas atividades governamentais, no dia a dia da cidade. Ele faz parte de uma história de voluntariado, uma história de pessoas abnegadas pelo cuidar do semelhante, uma pessoa que está envolvida em questões relacionadas à saúde pública, à assistência social, à educação, enfim, é o tipo de personalidade que toda a sociedade tem que aplaudir por conta justamente do seu resultado, do seu envolvimento, da sua abnegação em cuidar do semelhante, independente do semelhante ser parecido com ele, né? Por conta de que ele tem envolvimento em quase todas as classes da pirâmide social. Estou me referindo ao empresário Otoniel. Eu não vou dizer Otoniel completo porque não vai adiantar, é conhecido como Otoniel. Eu conheço Otoniel há uns 40 anos e, diferentemente da maioria dos homens, esse não criou abdômen subsalente. Não é barrigudo, tem sempre o mesmo sorriso. Cabelo um pouco esbranqueado, mas fisicamente falando a mesma pessoa, mas no caráter a mesma personalidade. Otoniel, querido, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Val. É uma satisfação imensa estar aqui no seu programa. Parabéns por essa iniciativa. Você, na realidade, é gente que faz em Itabuna, em toda a região do Cacau. Eu sempre digo assim, você quer convidar alguém para fazer algo, convide alguém que não tem tempo. E esse alguém é você. Porque você sempre procura um tempo para desenvolver as suas ações. Você também, não vou rasgar confete aqui não, nem jogar serpentina, mas você é um cara que vive a realidade de Itabuna, você é um cara que está em Itabuna, você não mede esforços para mostrar para essa comunidade, para toda a região do Cacau, para a região sul e extremo sul, que você já está expandindo em toda a Bahia, e eu quero lhe ver você na telinha, na qualidade de um trabalho nacional. É isso. Vou lhe abraçar nesse contexto. Valeu, Otoniel. Obrigado, querido. Otoniel, você é envolvido com creches, com grupo de apoio e prevenção à AIDS, com Rotary. Você tem sessões em várias entidades. No final, Otoniel tem tempo para ser Otoniel? Otoniel vive família, vive o dia a dia, tem tempo para entretenimento, para os seus investimentos privados, você que é empresário. Como é o dia a dia do Otoniel? Eu sempre me coloco assim à disposição da comunidade, porque nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos ao mundo só por vir. Você tem que marcar e deixar um legado. Então é interessante que as pessoas que estejam nesse momento nos ouvindo, Val Cabral, que procure desenvolver ações voltadas para a comunidade que lhe deu a oportunidade de você viver, de você estar. Por exemplo, eu nasci em uma fazenda. Meu pai era trabalhador rural. Meu pai teve uma história muito bonita nessa cidade de Itabuna. Ele nasceu, trabalhou como trabalhador rural, depois ele foi tropeiro de cacau mole. Você conhece o tropeiro do cacau seco. Depois meu pai foi o cabo de turma, meu pai foi o administrador da fazenda, foi o empregado da fazenda, foi o gerente da fazenda e depois ele recebeu como herança uma parte dessa fazenda. Quando eu caminhava com ele aqui na região, eu sempre dizia para ele, se eu tivesse o dom de escrever, eu ia escrever um livro sobre a sua história. E foi um homem que nunca saiu dessa região, mas deixou um legado, deixou uma história. Meu pai fez a diferença. Por exemplo, com o salário dele de gerente da fazenda, ele contratou uma professora para dar aula não só para os filhos deles, que nós éramos 8, mas também para os filhos de todos os trabalhadores da fazenda. Quando a dona da fazenda chegou, porque nessa região o pessoal ia muito para a capital, né, que era Salvador, mas no período de férias retornava. Aí foi lá, visitou a escola, que parabéns, os meninos todos estudando. Aí o irmão dela, que era o gerente da fazenda, e o pai, ela disse, parabéns,
o Watson, parabéns, papai, por essa escola. Aí, na realidade, eu sempre fui, eu tinha na época uns 12 anos, eu sempre fui assim, extrovertido. Eu falei, não, mas quem paga a escola aqui não são eles, não. É meu pai que paga. Aí ela, o quê? Aí puxou, naquele momento, eles começaram a pagar a escolinha. Então, meu pai fez a diferença. Quer dizer, eu estou em Itabuna, hoje, com toda essa referência que você está falando, eu sempre digo, graças ao meu pai e à minha mãe. Então, eu tenho essa função de estar em Itabuna e deixar esse legado. Porque aqui em Itabuna eu fui feirante, eu peguei frete com carrinho de mão. Deixa eu contar essa história que é interessante. Eu não sei qual é o meu tempo aqui. Não, fica à vontade, fica à vontade. Como essa região dava muitas frutas, entendeu, Val? Nas roças, o jupará e os animais na época se carregavam de chupar as frutas e eles mesmos plantavam. Então tinha lima lá na roça, tinha laranja, tinha tangerina, tinha jaca, banana, cajá, abacate, ginipapo. Era uma região assim muito que tinha muitas frutas. E aí nós viemos para a rua, tinha um ônibus que pegava esses trabalhadores, que eram muitos, na fazenda onde eu nasci. Dava 4 babas só dos filhos dos trabalhadores, entendeu? E aí meu pai trazia nesse ônibus as frutas e nós iríamos pegar lá no centro comercial. Mas eu ia mais cedo, porque eu pegava o carro de mão e saía fazendo o frete que eu gostava. Eu sempre gostei de ganhar dinheiro, entendeu? Aí depois eu fui, vendia essas laranjas, descascava, a prefeitura era ali, lá na beira do rio, você lembra aí perto do Banco do Brasil? Praça, não é da nossa época, não, né? Praça Antônio Leone. Exato, Olinto Leone. E aí eu descascava a laranjinha, vendia, já chegava no São Caetano com frete. Aí eu vendi quibe, pastéis, vendi o juju, a garrafinha, você lembra? Que minha mãe fazia. Quer dizer, minha mãe sempre educou a gente dentro dessa linha. Depois eu fui feirante, depois eu fui comerciário, depois eu fui funcionário público, que eu trabalhei na empresa baiana de água e saneamento. Mas eu era apaixonado quando a professora perguntava o que é que você quer ser? Eu dizia que eu queria ser bancário, porque eu achava bonito, de gravatinha, todo uniformizado e tal. Aí eu troquei a empresa baiana de água e saneamento, que era o mesmo salário na época, eu ganhava equivalente a 10 salários mínimos, e vim para o Banco Brasileiro de Desconto, que era o Bradesco. E depois eu saí do banco, trabalhei durante 10 anos no Bradesco e no Banco Real, e montei a Itabuna Box, que hoje eu tenho 36 anos. Então, onde é que eu vou entrar agora? 36 anos de Itabuna Box. Exato. É onde eu vou entrar na sua questão que você perguntou. Sim. Eu acho que todos os empresários de Itabuna, e daí que vai ouvir o seu programa na região, ele tem que dar uma contrapartida para a cidade onde acolheu você. No meu caso, eu sou de Itabuna. Mas o parabéns para Itabuna são as pessoas que vêm de outras cidades, que vêm de outros estados, entendeu? Que vêm de outros países e que acolhem Itabuna como sua cidade. Não é verdade? Sim. Quer dizer, essas pessoas que têm mais o benefício do que eu, que sou filho de Itabuna, e você também, que é filho de Itabuna, não é isso? Mas a gente tem que dar o feedback. Então, todas as pessoas que têm investimento nessa cidade têm que dar a sua contrapartida para Itabuna, certo? Então, é isso que eu faço. Nos meus horários, eu consigo administrar o meu horário de empresa e o meu horário filantrópico, que eu desenvolvo as minhas ações, como você colocou muito bem aí. No GAPA, Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, no Centro Comunitário e Creche Margarida, no Rotary Clube Itabuna Sul, na Loja Maçônica Areópago Grapiúna, na Associação Comercial, na CDL, e na Igreja Católica, eu sou católico, participo das minhas atividades lá na Paróquia Santa Rita, e eu sou da Pastoral Familiar. Já fui de várias e várias pastorais. Mas diz que ao lado de um grande homem tem também uma grande mulher. Graças a Deus, a minha esposa, que é a professora Suzy Meire, sempre me acompanha nas minhas ações. E eu sempre tenho tempo para dedicar às minhas ações sociais, à minha vida familiar, porque eu tenho uma esposa bonita, eu tenho que também dar minha contrapartida no caso de companheiro. Sim, então eu tenho que também chegar junto das ações da minha esposa, da minha família. E era interessante
o que você colocou aí, porque a sogra ela se preocupa com a filha, o crescimento da filha e o avanço da filha. Ela me chamava sempre quando eu ia na casa dela, que ela agora está no plano, está ao lado de Deus, junto com meu pai, com a minha mãe e com o meu sogro. Ela dizia isso: Otoniel, qual é o momento que você tem para cuidar da sua empresa? Porque ela se preocupava com o lado financeiro da coisa. Aí eu dizia: não, minha sogra, Deus proverá. Porque o Senhor que projetou a gente aqui no mundo, Ele não deixa a gente. Tem uma passagem na Bíblia que diz: não se preocupe em juntar coisas materiais. Porque Ele sempre diz que está ali os animais, o cravo, a rosa, e todos têm a sua função, e Ele sempre traz a chuva para socializar, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu sempre digo: conecte-se ao bem. Otoniel, exemplo de voluntário. Essa é a minha participação em Itabuna. Otoniel, eu vou querer no próximo bloco que você aprofunde um pouco, né, as suas atividades, né, como acontece, como foi o começo, né, como tem sido em relação ao grupo de prevenção à AIDS que hoje você volta a presidir, né, e que é uma das instituições mais respeitadas em Itabuna e com atuação que tem contribuído bastante para a melhoria da qualidade de vida dos soropositivos. Logo depois do intervalo, o assunto vai ser GAPA, Otoniel GAPA. E esse intervalo não vai demorar, é um PELA e um PECA. Você sabia que Itabuna acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber. Jai do Óleo é um centro automotivo completo. Aqui você deixa o seu carro nas mãos de mecânicos profissionais enquanto aguarda o serviço na sala VIP. Troca de peças, troca de óleo, lavagem de motor, limpeza de bicos, alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin e mecânica em geral. Venha pra Jai do Óleo e deixe o seu carro em boas mãos. Jai do Óleo, Avenida JS Pinheiro, 1081, Itabuna. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, Otoniel Azevedo, Otoniel é daquelas pessoas proativas da sociedade itabunense que a gente sempre espera encontrar nos lugares, né? Nas entidades, nas ações que diz respeito ao interesse da coletividade. E Otoniel, há muito tempo atrás, a gente já vinha desenvolvendo trabalhos conjuntos e acabamos chegando ao GAPA, né? No GAPA nós tivemos assim uma ligação mais estreita, em função de que foi com o Otoniel que a gente começou a desenvolver os grandes projetos relacionados ao apoio, né, às pessoas portadoras do vírus HIV, AIDS, e também o trabalho de prevenção à AIDS, né? E isso é óbvio que teve assim, uma conotação bastante positiva, porque a gente passou a fazer com que essas ações de prevenção chegassem até as escolas, associações. Nós popularizamos a preocupação que as pessoas tinham que ter com o advento dessa epidemia. Na época foi um negócio muito preocupante, né? Isso há 30 e poucos anos atrás, quase 40 anos atrás, quando nós iniciamos as nossas atividades no GAPA. E o Otoniel já foi presidente um período, depois, aí agora recentemente voltou a ser o presidente do GAPA. E nós sabemos que não é fácil, né? Eu também já fui presidente do GAPA, eu sei que não é fácil manter uma entidade com responsabilidades que tem muito a ver com a vida humana, né? Com a autoestima das pessoas. Porque existem algumas entidades que têm como pressuposto de existência questões relacionadas a ideias, a matérias e tal, mas no caso do GAPA, o cuidar das pessoas é um pressuposto. E aí a gente tinha e tem ainda toda uma atividade voltada a fazer com que as pessoas estejam esperançosas, com que as pessoas estejam sendo humanizadas e respeitadas em seus direitos, não deixando sequer também de ter ali a preocupação com os deveres.
e o Otoniel se notabiliza como gestor do GAPA, como ativista do GAPA e como essa pessoa sempre muito disponível para ajudar as pessoas portadoras do vírus HIV. E eu pergunto ao Otoniel como tem sido, né, esses últimos tempos no GAPA, como é que está funcionando o GAPA e como é que tem sido o Otoniel atualmente presidente do GAPA em Itabuna. Veja bem, ouvintes desse programa maravilhoso. Veja bem, Val Cabral, com o advento da AIDS, como você falou muito bem, surgiu os GAPAs, a rede GAPA, que era sinônimo de ONG AIDS. As primeiras ONGs AIDS no Brasil era a GAPA, certo? Aí nós temos uma rede GAPA. O GAPA surgiu na cidade de São Paulo e depois ele expandiu por todo o país. E eu não posso falar do GAPA Itabuna sem falar de duas personalidades importantes. A primeira, o doutor Júlio Brito, e a segunda personalidade, você, Val Cabral, que está hoje vivo em Itabuna para mostrar para toda a comunidade da importância. Eu quero aqui relatar para todos os ouvintes que o doutor Júlio Brito, ele foi para um congresso no Rio de Janeiro, ou foi em São Paulo, depois você pode até falar mais disso aí, que você na época viveu isso aí, Val. E lá ele descobriu o movimento de ONG AIDS, que era o GAPA. E o GAPA Nacional, eles saíam tentando, como eu falei do Gil Pará aqui, né, que pega a semente do cacau e hoje que foi colocando e plantando e etc e tal. O GAPA São Paulo, ele tinha essa função. Aí todos os congressos o pessoal ia e levava os documentos para as pessoas criarem GAPA no país inteiro, né? Ele levava o estatuto do GAPA, o regimento do GAPA. E o doutor Júlio Brito chegou com esse documento aqui para criar esse GAPA. Na época ele tinha uma secretária ativa, que era Idelza, você lembra, né, Val? Sim, sim. E aí ele procurou uma pessoa em Itabuna para ser a semente para germinar e dar bons frutos. Aí ele ouviu falar de Val, mas ele na época pensava que Val era uma mulher, entendeu? E aí Val já tinha suas ações, suas atividades de Itabuna, que ele sempre foi ativista, tentou desenvolver várias ações e vários trabalhos em Itabuna. E o Val Cabral chegou até o doutor Júlio Brito, e aí daí foi a primeira semente que germinou o GAPA que nós temos hoje. Eu lembro quando o doutor Júlio Brito, eu convidei o doutor Júlio Brito para ser do Rotary. Porque para você ser um rotariano, você tem que ser convidado por um rotariano, e aí você indica essa pessoa, a pessoa passa por um processo, por um critérios que existe em Rotary, para essa pessoa se tornar um rotariano. Eu estava lá na Itabuna Box, que na época a minha firma, quando surgiu, foi lá no Jardim Primavera, e o doutor Júlio Brito trabalhava lá no complexo policial. Ele era um médico legista. E ele era síndico do condomínio dele, do condomínio Maria Gorete, e tinha um problema lá de infiltração. Ele parou o carro lá na minha loja e a gente começou a conversar. Eu fui lá, resolvi o problema da infiltração lá do condomínio Maria Gorete. E eu perguntei para ele assim, o doutor Júlio Brito, e o doutor Júlio Brito já era um nome de referência em Itabuna, entendeu, Vão? O senhor faz parte da maçonaria? Ele falou, não. Do Laios? Ele falou, não. E do Rotary eu sabia que ele não fazia parte. Aí eu cheguei, fiz uma proposta, levei para o meu Rotary e consegui botar o doutor Júlio Brito no Rotary. Vou contar só uma história. O pessoal diz assim, eu fui da Academia de Direitos da Unime, aqui em Itabuna, fui a primeira turma de Direito, e quando os professores começavam a dar aula, eu sempre tinha uma história para contar, e os meus colegas diziam, pensa, Otoniel, tem a história. Mas é porque você vive o seu dia a dia, e tudo dentro do direito é uma realidade nossa. Aí eu tentei botar outras pessoas no Rotary, mas eu não conseguia encaixar ninguém em Rotary, sabia? Eu não sei se era um preconceito, não sei. Eu sei que eu nunca conseguia. Aí eu vi no doutor Júlio Brito a maneira
de eu furar esse bloqueio, entendeu? E aí eu coloquei o nome do doutor Júlio Brito. Maria. O pessoal lá no Rotary, mas você tem certeza que ele quer ser rotariano? Eu falei, tenho. Aí fomos no consultório dele, colocamos o Júlio Brito no Rotary. Em contrapartida, ele me convidou para conhecer o GAPA. Aí veja como foi a situação. Uma amiga minha disse assim, Daniel, você quer se eleger vereador em Itabuna? Aí eu falei assim, gostaria. Entre em uma organização não governamental. Aí você era o presidente na época. Eu lembro que eu fui numa reunião que acontecia na sala da OAB. Só que a OAB, você não tinha conseguido a chave da OAB. Eu sei que a reunião aconteceu no fórum, ali nas escadarias do fórum, nos corredores do fórum. Aí quando eu cheguei lá, vi você, vi Zezé, vi Dantinhas, vi Aldo Basto, vi várias personalidades ali reunidas. Aí eu fiquei olhando assim, inclusive o doutor Júlio Brito também estava. Aí gostei. Eu disse, Só que eu não sabia que o GAPA era uma organização não governamental. Quando teve aquele movimento que você fazia muito bem como presidente, que você conseguia encher a cinquentenário de estudante e de gente da comunidade. Você tinha um método de trazer essas pessoas para a passeata. Você fazia sorteios de brindes. Você sempre como um estrategista, né, Val? Aí você, naquele trio elétrico, que era uma festa, o dia Mundial de Luta contra a AIDS na nossa época. E aí você em cima do trio, sempre falando da AIDS, do preconceito, de como que tinha que acontecer. E o doutor Júlio Brito, lá que a gente tinha parceria da Secretaria de Saúde, da educação, da DIREC, da DIRES. E eu não sei o que é que você fazia, que você conseguia muitos brindes, bicicleta, televisão, eu lembro de tudo isso. E aí vem o doutor Júlio Brito com um saco na cinquentenário, porque você fazia uma maneira de atrair o povo, porque você dava o cupom para as pessoas. E as pessoas realmente vinham, porque vinha com interesse também de ganhar os brindes, né? E aí quando o Júlio Brito vem com aquele saco e o povo parecendo um Papai Noel, aí eu fiquei olhando assim, quando chegou ali na Praça Dame, que era a concentração e que encerrava a passeata ali, Júlio Brito, para me dar esse saco com esse cupom e sobe no trio e aí diz assim, Daniel, tava lá um carro da Dires com umas 10 bicicletas em cima, vá para lá pro carro da Dires e tal. Aí eu fui para lá, comecei a dar esses cupons para essas pessoas e de lá você, mais Júlio Brito, sorteava essas bicicletas. E quem entregava essas bicicletas? Daniel, eu estava no lugar certo, na hora certa. Aquilo ali, eu lembrei da minha amiga que falou, quer se eleger vereador? Entre numa ONG. Quer dizer, eu entrei com esse intuito. Mas quando chegou lá, foi o contrário. Eu gostei de ser voluntário no GAPA, gostei das ações, gostei do seu trabalho, do trabalho de Júlio Brito. Você, Val, era uma das pessoas que fazia o trabalho de formiguinha. Eu lembro que você botava aquela caixa de som, que era até uma caixa de som do Rotary, não sei se você lembra, Lembro. Que eu emprestava a você. Você botava essa caixa de som e me chamava. E lá ia Otoniel e Val para os colégios, porque quem fazia a agenda do GAPA naquela época era a gente visitando as instituições, as empresas e oferecendo, como se nós estivéssemos vendendo um produto, não era verdade? Oferecendo para a agenda do GAPA para a gente massificar. Então você tem um papel muito importante dentro desse contexto e tem até hoje o doutor Júlio Brito também. E eu continuei lá, aí fui presidente, entendeu? Otoniel, deixa eu te falar. Otoniel é uma figura. Eu chamei o Otoniel aqui para o Otoniel falar de Otoniel. Ele fala de Val Cabral. Mas é esse jeito despojado dele, humilde, simples, é uma pessoa assim,
desprendido dessas questões das pessoas se apegarem, sabe, a bens materiais, essas coisas. Otoniel é isso aí. E essa humildade dele é tão grande que eu chamo ele para falar dele. E ele, nessa generosidade, né, voluntária dele, fala de mim, mas o Otoniel quer falar de você, Otoniel. Não, mas a realidade é essa, porque, por exemplo, eu sempre digo, ó, em todo o decorrer da minha vida, eu quero agradecer a Deus, agradecer pelo ontem, em meio a tantas lutas, pelo hoje, pelo sacrifício do ontem e pelo amanhã que nos espera, na certeza que nós não vamos nos omitir diante de várias situações. Eu posso falar do momento, sim, sem falar do passado, mas agora eu vou falar da... Mas antes de você falar, o Otoniel, quando a gente teve ele lá no GAPA, ele foi uma das pessoas que mais contribuíram para que a entidade tivesse condições melhores, né, de atividades. O Otoniel nunca mostrou dificuldade para ele estar participando, inclusive financiando ações, que a gente tinha situações lá que a gente precisava de dinheiro. E a pessoa que era o nosso canal de ligação com essas necessidades nossas era o Otoniel. Então, o Otoniel sempre foi desprendido, sempre dispensou tempo e recursos para o GAPA. Então, era isso que eu queria muito que ele falasse, mas eu acho que pela humildade ele não quis, sabe? Mas o Otoniel sempre foi muito prestativo, sempre foi muito abnegado pela questão da entidade ter suas inserções nos locais, nunca mostrou dificuldade, às vezes a gente tinha que viajar até para outra cidade, o Otoniel estava sempre ali solícito, sempre prestativo. Então, é esse Otoniel que eu quero entrevistar, o Otoniel que as pessoas conhecem, é óbvio, né? Mas gerações vão surgindo e às vezes o passado fica esquecido, e a gente precisa sempre estar contemporizando, a gente está precisando sempre valorizar as pessoas, reconhecer as pessoas em vida, né? Nós sabemos que essa correria do dia a dia, às vezes, deixa a gente meio, focado em coisas, e a gente perde aquela noção das coisas importantes que nos cercam. E entre as coisas existem as pessoas. E o Otoniel sempre foi uma pessoa muito importante. Quando eu falo do GAPA, é porque nós temos experiências compartilhadas em atividades do GAPA. Mas o Otoniel tem participações em várias outras instituições. Mas, efetivamente, no GAPA, Otoniel, como tem sido a tua vida, como tem sido a sua gestão, você que atualmente é presidente do GAPA? Não, então, aí vem para o seguinte... Na verdade, Val Cabral, naquele momento, eu gosto muito de carnaval. Aí eu fui para o carnaval em Salvador. Quando eu estou lá, eu me concentrava na casa dos patrões do meu pai, que eram todos vivos na época, ali na Barra Avenida. Eles ficam bem ali em frente ao Barra Vento, a casa era em frente ao Barra Vento. Aí eu estou lá na casa, eu e Suzy. Aí passa um trio elétrico com o nome GAPA Bahia. Nesse momento que eu entrei no GAPA, eu não sabia que o GAPA pertencia a uma rede nacional. Aí eu olhei GAPA Bahia, então não existe só o GAPA Itabuna. Aí eu cheguei na reunião, perguntei para o Val Cabral, porque o Val é uma referência no GAPA. Aí eu digo, Val, mas existe um GAPA a nível de Bahia. Aí ele falou, não, existe um GAPA nacional. Aí quando eu gosto muito de assistir aqueles programas de entrevista da Rede Globo. Na época era o Jô Soares, que é meia-noite, né? Na época era meia-noite. Aí eu estou lá assistindo o Jô Soares, quando ele entrevistou uma das fundadoras do GAPA São Paulo, que lançou um livro, eu esqueci o nome dela agora. Aí entrevistou ela, aí eu olhei assim, existe também um GAPA nacional. Aí foi onde eu mandei Suzy entrar na internet, na época, olhar, e nós descobrimos que tinha um encontro nacional de rede GAPA no Rio de Janeiro. Aí eu lembro que nós fomos para o Rio de Janeiro, eu e você, e chegando lá, você não foi logo de começo porque tinha a exposição. Quando eu cheguei lá, o pessoal tentou me fritar. E existia, digamos assim, o GAPA era mais um concorrente, porque naquela época existiam muitos projetos. Eu lembro dos primeiros projetos, que foi você que fez, o meu incentivo, que realmente eu busquei parceria em Itabuna para patrocinar aqueles projetos.
e nós concorremos nacionalmente, mas para a Rede Gapa, era mais um Gapa para dividir o bolo, você entendeu como é que é? Aí eu estava lá no hotel quando você chegou e que, na verdade, era uma enciclopédia do Gapa, porque, na verdade, naquela época eu não conhecia muito da instituição e que eles tiveram que nos engolir, não foi? E Eles queriam até mudar o nome, né? Mapa, em vez de Gapa, Mapa. Exatamente. É que eles não aceitavam que nós fôssemos concorrente deles. Nós nunca nos pusemos como concorrente, muito pelo contrário. Mas, como você mesmo citou, havia ali uma disputa pelas verbas para projetos. E nós entrávamos e sempre ganhávamos. Os nossos projetos a gente sempre ganhou. Nós somos, inclusive, detentores do único projeto de premiação internacional pela Fundação Bill Gates, com a construção pela Santa Cecília de Casa de Apoio ao Soro Positivo. Foi um projeto do GAPA. Exato. Então, eles tinham sempre receio disso. E eu me lembro quando eu cheguei lá nesse congresso, eles estavam pressionando muito a Toniel, que não tinha que ter nome de GAPA, tinha que ser MAPA, em vez de grupo movimento. Aí foi quando eu cheguei, eu falei, nada disso, nada disso. Acabou prevalecendo o GAPA e hoje GAPA, né, essa nomenclatura até hoje. Eu lembro daquela cena, a gente no hotel, quando eu tô lá assim, quase, digamos, sufocado ali no meio do mar, alguém só esperando para meter o pé para me afogar, chegar, Val, com a mala. Aí, uma coisa de nordestino, um guarda-chuva, uma mala assim dentro do guarda-chuva. Aí ele chegou já na reunião, pá, aí olhou assim, aí ele viu como é que estava acontecendo a coisa, aí é dele, né? Ele entrou. E hoje o GAPA é reconhecido nacionalmente, da Rede GAPA. Nós temos uma referência a nível local, a nível estadual. E hoje eu retorno ao GAPA. Quer dizer, passaram-se várias pessoas como presidente, várias abnegadas pessoas de Itabuna, mas hoje eu nem queria, porque eu sou a favor de renovar. Sim. Tem sempre gente nova, que o poder tem que ser sempre socializado com outras pessoas. Mas o doutor Júlio Brito entra de novo em cena e diz, Daniel, tem que ser você, porque você é uma pessoa dinâmica, você é uma pessoa que conhece bem o GAPA. Já tinha sido presidente. Já tinha sido presidente. O GAPA tem que ser resgatado, aquela história toda. Aí eu assumi, até a contragosto da minha esposa, Suzy. Porque ela disse assim, ela já me conhece. Quando eu entro na causa, eu entro mesmo. Eu não abandonei o GAPA, mas eu não estava na diretoria nem do GAPA. Aí eu retornei. E interessante, Val, é que nós fomos lá visitar o prefeito Augusto Castro. Fui eu, doutor Júlio Brito e você, e fizemos uma proposta para o prefeito, porque eu só iria assumir a presidência do GAPA se nós reformássemos a sede do GAPA. Você lembra disso? Lembro. E ele, gentilmente, disse para a gente que a mão de obra ele iria assumir se nós assumíssemos a aquisição de todo o material para a reforma do GAPA. E eu assim o fiz. Ao sair dali, eu piquei a mula atrás aí no comércio. E aí, então, eu consegui, Val Cabral, unir a sociedade civil organizada, a iniciativa privada e o governo. Quer dizer, eu reuni os três setores e hoje eles me entregaram, ontem, na verdade, a sede do GAPA toda reformada. Está lá a sede do GAPA toda pintada. Toda estruturada, bonito de se ver. Eu até aproveitei e socializei, na verdade paguei, como você falou, proporcionei um momento para as pessoas que estavam trabalhando, o pedreiro, o pintor, o encanador, o eletricista, o engenheiro da prefeitura, o doutor Tiago. Eu quero até aproveitar para parabenizar toda essa equipe que estava lá no GAPA fazendo a reforma. Eu proporcionei ali no cantinho da feijoada, uma feijoada. Foi só alegria. Tá vendo por que nós falamos? O certo é o Toniel, que o Toniel, além de ser uma pessoa constante ali no pé da obra, é a pessoa que tem essas iniciativas. É dele, não foi ninguém que falou para ele, faça isso, não. É dele, é uma coisa natural do Otoniel. O Otoniel é essa pessoa solícita, prestativa e, sobretudo, proativa. Por isso que tinha que ser mesmo. Para parabenizar aqui no seu espaço a Prefeitura Municipal de Itabuna, parabenizar
as lojas maçônicas de Itabuna, porque eu fui um pedinte, certo? Parabenizar o Rotary Club Itabuna, o Rotary Club Itabuna Sul, as empresas, eu não sei se eu posso falar o nome das empresas. Pode, fique tranquilo. A empresa Pai Mendonça, que deu a cerâmica, a empresa Buriti, que socializou e doou também para a gente ali os vasos sanitários, a empresa Mirasul, que doou para a gente todo o material lá para a gente fazer a bica, a Cerbri, do nosso amigo Caboclinho, que doou as argamassas, o LAP, que doou as tintas, e várias empresas. E também eu quero aproveitar para agradecer, Val Cabral, a todos os voluntários do GAPA e a toda a comunidade de Itabuna, as pessoas que teve doação de várias pessoas. Quando eu fui pedir, agradecer também os meninos lá da Sotubos, que deu o material hidráulico, a Malha Ferro, que deu pra gente. Você acabou nesse coisas. processo socializando tudo, porque você, na tinta, ao empresa da tinta, você não pediu os canos. Do cano você não pediu o cimento. Do cimento você não pediu a argamassa. Então você acabou indo, fazendo tipo assim, um acolhimento dos itens que eram necessários, dividindo empresa por empresa. Exatamente. Sem sobrecarregar ninguém. Isso, por exemplo, o João, lá do Ferragista. Aí, o encanador disse, Daniel, precisa-se de joelhos. Aí eu ia lá, ô João, mandava subir, o GAPA, pá. O GAPA tem um nome, o GAPA tem uma referência pelo o respeito e pelo trabalho dos seus dirigentes, entendeu, Val? Sim. E aí, toda a comunidade de Itabuna abriu as portas. Eu quando precisava, eu carregava o doutor Júlio Brito, porque eu sempre digo que o doutor Júlio Brito, não tem o Silvio Santos, que abre as portas da esperança? O doutor Júlio Brito abre as portas de todos os estabelecimentos em Itabuna. Você sabe por quê, não sabe? Pela dignidade e pelo trabalho. Não, é óbvio, isso aí é inquestionável. Mas talvez um dos fatores mais preponderantes é que qual é o empresário acima de 45 anos que já não teve com o doutor Júlio Brito. Por conta dessa afinidade, entendeu? Aí, quer dizer, porque uma coisa, Otoniel, é você ser uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, séria, ética, como é o caso de Dr. Júlio Brito, mas não ser uma pessoa conhecida de quem ele vai fazer um pleito. Agora imagine, o Dr. Júlio Brito chega na sua empresa, né? Você já foi paciente dele. Você já teve um processo de tratamento com ele. Ou seja, a abordagem é outra. Não tem dúvida. Você não precisa de fazer referências, porque você já conhece, você já esteve com a pessoa, né? Olho no olho com a pessoa. Então fica mais fácil. Aí quando junta aquele pleito que o empresário sabe que é necessário, né? A contribuição para aquela entidade que trabalha com gente, né, que trabalha com pessoas, mas é um pedido sendo protagonizado por uma pessoa conhecida como de conduta ilibada, aí tem 90% do caminho andado para esse pleito ser atendido. Não tem a dúvida, e o resgate e a dignidade da pessoa humana. Sim, sim. Você sabe, Val, que o doutor Júlio Brito, quando chegava nas empresas, aí ele é tímido, né? Sim, assim, aí, quem é que quer falar com Ari Paranhos, um exemplo lá do LAP? Sim. Aí ele... Otoniel, eu digo, não, doutor Júlio Brito. Aí a menina, ele atendia, quem quer falar? Disse, é o doutor Júlio Brito. Eles deixam a atividade que eles estão lá fazendo para atender o doutor Júlio Brito. Com 2 minutos, o doutor Ari desce. Ô, Júlio, como é que vai? Não sei o quê. O Orleans da Pai Mendonça vem. O da Buriti. Luiz da Ribeiro. Buriti, desce para atender. Quer dizer, tem um respeito a ele. A ele, o menino do Frigobom,
Paulo Dantas e E tal. você acaba, você é muito inteligente, porque você sabendo disso, Isso. em vez de você ir sozinho, porque você por si só já abriria a porta, é não óbvio, tem a mas dúvida. aí já demoraria um pouquinho mais, entendeu? Você exato. seria, não tenho dúvida que você seria atendido por essas pessoas, até porque boa parte faz parte dessas entidades que você também integra, exato. as pessoas já lhe conhecem, mas uma coisa é chegar, por exemplo, você sozinho. Você seria atendido. Mas quando você chega com uma pessoa como o doutor Júlio Brito, esse atendimento que seria demorado de 10 minutos, 15 minutos, basta para 2 minutos. Exatamente. Né? Porque é o pai e o filho. Vai Isso. atender. Aí deixa a atividade, você falou em pai e filho, engraçado, que às vezes Vera Brito, Sim, a esposa do doutor às Júlio. vezes liga pro meu celular quando eu saio com ele. Sim. Ô filho de Brito, cadê Júlio? Aí eu digo, rapaz, eu sou o filho preto de Júlio Brito. Então a relação é engraçada. Então eu quero dizer aqui que o espaço que a gente construiu lá no Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS não é um espaço do GAPA, é um espaço da comunidade de Itabuna. Está ali no centro da cidade, na Quintino Bocaiúva 260, um espaço, Val, com internet, com telefone, com água, boas com acomodações. Com boas acomodações. A gente tem lá um auditório que dá para atender 50 pessoas, com data show, com tudo. É tanto que eu falei com a Marluce, que a Marluce é ex-presidente, eu promovi ela a promoter do Rotary. E eu quero aproveitar também para agradecer a Marluce, ex-presidente. Figura abnegada também. Abnegada pessoa. E o forro, a Itabuna Box doou o forro. Mas quem está fazendo o serviço lá é Tiago, Rogério e Luizinho. Rogério, que é o filho dela. É o filho dela, é que estão lá fazendo a instalação do forro. Inclusive, está ficando muito bom. Então, você está percebendo que a gente uniu todos em torno dessa reforma do GAPA. Você entendeu? Sim. Quer dizer, a iniciativa privada, a sociedade civil organizada e o governo. Um espaço que vai ser socializado com toda a comunidade de Itabuna. Antoniel, no próximo bloco, e vai ser o último, a gente vai falar sobre Rotary, sobre a creche Margarida, maçonaria, essas outras entidades que você participa. Eu gosto sempre, Antoniel, de levar isso até o nosso público, porque a gente tem que valorizar as pessoas em vida, a gente tem que reconhecer as pessoas em vida. Eu sou assim, eu até entendo por conta da implantação de uma lei que proíbe, por exemplo, homenagear pessoas vivas, colocar nomenclatura dessas pessoas em prédios públicos. Então, eu acho que as pessoas têm que ter reconhecimento daquilo que elas exercem na sociedade enquanto elas estiverem vivas. Né? E eu faço questão, através do programa de Olho no Olho, a trazer pessoas aqui que são proeminentes, são proativas, são pessoas eficientes naquilo que desenvolvem na sociedade, que têm suas contribuições para a humanização do município de Itabuna. Eu faço questão muito disso. Então, é por isso que eu gosto muito porque isso tudo aqui vira um documento. Sabe? Isso aqui é um programa que vai estar inserido no YouTube, nas redes sociais, vai estar hoje, vai estar amanhã, vai estar daqui a 10 anos, 20 anos. Não deixa de ser um documento, não é isso, Antoniel? Para que as pessoas saibam, porque tem muita gente que não sabe do trabalho. Tem muita gente que sabe do seu trabalho, mas não sabe que você foi o protagonista dessa ação. Né? Tem gente que vive até... experimenta, até se beneficia daquilo que você desenvolve, mas não sabe quem foi que fez aquilo. Quais foram as dores, quais foram os investimentos, o tempo perdido, sabe? O criador. Então, é importante que nós estejamos sempre levando para as pessoas a informação completa. A gente fala do projeto, das pessoas que criaram, que elaboraram, que executaram o projeto, para que tudo esteja, né, cada qual no seu quadrado e a informação seja completa. Então, depois desse nosso próximo intervalo, eu vou querer saber, Antoniel, como é que tem sido suas atividades nessas outras entidades, como é que você faz gerenciamento de tempo para no final estar tudo bem acomodado, bem organizado e você atendendo a todos. Esse nosso intervalo é muito breve, é um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Hoje entrevistando o empresário, o ativista social, o voluntário, Otoniel Azevedo. Otoniel, nós já falamos aqui sobre a questão da participação dele, das atividades dele no GAPA, mas Otoniel se estende em suas ações para outras entidades também não governamentais. Otoniel, como tem sido as suas atividades nessas outras instituições? Veja bem, Val Cabral. Eu sou casado com a professora Suzimeire e nós não temos filhos. Aí eu sempre brinco com ela, né? E quando as pessoas perguntam também, eu digo, não, nós temos os nossos filhos, que são o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, o Centro Comunitário e Creche Irmã Margarida, o Rotary Clube Itabuna Sul, a Pastoral Familiar, lá da Paróquia Santa Rita de Cássia e outras pastorais que nós já fazemos parte. E agora, recentemente, a loja maçônica Areópago Grapiúna. Então, o meu trabalho lá depois no Rotary, porque foi um dos primeiros que eu conheci minha esposa Suzimeire em um grupo de jovens da Igreja Católica. Era o JEC, Juventude em Ação em Procura de Cristo. E aí eu fui presidente. Em todo lugar que eu chego, eu sempre chego à presidência, não que eu almeje a presidência, mas pela reverência. Resultado. É o resultado do trabalho. Você foi também dirigente do Rotaract? Eu fui na época do Rotaract, o Rotaract Clube Itabuna Sul, que era um grupo de jovens do Rotary. Foi lá que eu lembro, quando foi fundado o GAPA, foi lá na maçonaria, sim, ali na Areópago Itabunense, sim, que você foi o segundo presidente, né, na época de toda aquela criação. E aí, depois de um período que o Rotaract são jovens, o Interact é jovem de 13 a 18 anos e o Rotaract é de 18 a 30 anos. Aí depois dos 30 você passa a ser rotariano? Não. No meu caso, eu continuei no trabalho por causa da minha empresa, porque o Rotary, como é que se forma o Rotary? É um grupo de pessoas líderes na comunidade e que são profissionais liberais. São um grupo formado por médicos, advogados, professores, funcionário público, empresário, comerciantes, exato. Então, como eu estava dentro dessa linha, desse segmento, eu me tornei rotariano. E aí eu estou no Rotary já há 31 anos e o Rotary me projeta para os trabalhos em outras instituições. Eu sempre digo assim, o Rotary é o primo rico. E aí vem o GAPA, através do Rotary eu ajudo o GAPA, através do Rotary eu ajudo o Centro Comunitário e Creche Irmã Margarida, através do Rotary a gente ajuda... É porque o Rotary você tem ali um agrupamento de pessoas que são empresárias, são pessoas que têm uma atividade comercial e financeira que acaba sensibilizada por suas atividades nas outras instituições, ajudando também essas entidades. Exatamente, aí é o Núcleo Cuidar, o La Fabiane de Cristo, o Espaço Paulo Tanucci,
a comunidade Filhos de Israel, porque a gente atinge outras, é um leque de atividades e de organizações que a gente desenvolve as ações e o trabalho. Aí eu tenho essa ação lá no Rotary, inclusive eu queria aproveitar para falar que nós vamos fazer a 11ª feijoada do Rotary, que vai acontecer agora no dia 3 de junho, na BB. Essa feijoada é uma feijoada beneficente, é em benefício do Nu Cuidar, do La Fabiane de Cristo e do GAP, que é o Grupo de Apoio ao Paciente Oncológico. Nós fizemos um passeio ciclístico que nós ajudamos, através do Rotary, as instituições que abrigam pessoas, que foi o Abrigo São Francisco de Assis, a Fundação Balduino e o Albergue Bezerra de Menezes. Então, dentro lá do Rotary, nós temos um olhar. Nós não somos um grupo filantrópico, mas desenvolve a filantropia. É o que você acabou de falar aí. A gente tem um período que a gente usa a tribuna do Rotary e a gente coloca o que acontece na comunidade de Itabuna. Eu estou sempre lá usando essa tribuna, que é um período de 3 minutos, sempre para falar das instituições, da necessidade da comunidade de Itabuna, entendeu? Aí o outro, que é político, já fala de outra coisa, o outro, enfim. E aí a gente decide o que vai fazer e o que vai ajudar. É assim que funciona o Rotary. Aí eu participo da pastoral familiar da paróquia Santa Rita de Cássia, porque a pastoral familiar é, digamos assim, a mola mestra da igreja, a espinha dorsal. É através da pastoral familiar que ajuda as outras pastorais, as pastorais sociais, os movimentos da Igreja Católica e tal. Ontem, por exemplo, a minha participação é importante, porque eu estava lá na missa, quando o Frei Luciano iniciou ontem a atividade da paróquia Santa Rita de Cássia, que é a quermesse, mais as procissões, é a festa da Santa Rita, que vai até o dia 22. E na missa ele chegou e falou assim, vai ter a carreata, que foi ontem. Eu participei da missa na quinta-feira, foi por isso que eu cheguei atrasado naquela reunião que você proporcionou. Aí, preciso de uma picape. Toniel tem uma picape? Não, meu carro é fechado. Mas quando terminar a missa, quem tiver essa picape, me procura lá no fundo. Aí eu fui lá no fundo. Cheguei lá, qual é o horário que o senhor quer a picape? Ele falou às 15 horas de ontem, sexta-feira. E aí eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, Suzy Meire, que trabalha na Secretaria de Promoção Social. Eu digo, olha, Suzy, tem um abacaxi para você descascar aí. É o que é? Eu falei, consegui uma picape para levar a Santa Rita na procissão, na carreata. E imediatamente ela pediu ao secretário o carro de carroceria da Secretaria de Promoção Social. Então eu tenho essa maneira essa maneira de é só ousadia. Voluntária. De voluntária. Aí fomos lá, deixamos o carro, arrumou, ficou tudo bonitinho. Foi o funcionário Marquinhos, quero até aproveitar para parabenizar a Secretaria de Promoção Social. Ali dentro foi o bispo, Dom Carlos, em cima foi o padre Luciano, entendeu? E lá em cima também estava Toniel, estava Paulo Preto, então é por aí. Aí tem os trabalhos do Centro Comunitário e Creche Irmã Margarida. Eu sou voluntário na creche. Há muitos anos também. Eu ajudei, carreguei tijolinho nas costas para poder ajudar a Irmã Margarida a edificar junto com a comunidade do Maria Pinheiro. Ela tinha um projeto muito abrangente, ela queria criar o Centro Comunitário e Creche Irmã Margarida. Não era só a creche, mas infelizmente ela faleceu, né? Teve aquele acidente trágico aqui em frente à CEPRAC e ficou só a creche, no caso. Então nós somos 12 casais que de fato ajudavam a creche e hoje de direito a creche pertence a gente, os 10 casais, porque era assim, a creche pertencia à paróquia Santa Rita de Cássia. Só que a Piedade, a igreja lá do Maria Pinheiro, pertencia a Santa Rita de Cássia. Mas a Piedade passou a ser paróquia, desmembrou. Sim. E a creche estava dentro do auditório da paróquia da Piedade, está.
Só que o padre, na época, o frei da paróquia Santa Rita, não quis continuar assumindo a creche. E os que estavam lá se formando também, estava novo, não tinha como aceitar aquele projeto. Aí queria que voltasse para as irmãs Santa Catarina de Sena, que fica em Pernambuco. Aí, como nós éramos, de fato, os casais que ajudavam a creche, a gente fez uma proposta para o Frei na época, para o Frei Raimundo, e nós assumimos de direito. Então, hoje, a creche Irmã Margarida, de fato e de direito, é desses casais. Então, a gente está lá disponível. É uma coisa fantástica, Val. Administramos a creche com muito amor, com muito carinho, e a creche está aí já há mais de 32 anos, entendeu? Caminhando com suas próprias pernas. Agora, só para concluir, agora chegou o filho mais novo, a filha mais nova, que é a loja maçônica Areópago Gapiúna, que nós estamos lá. A gente não pode divulgar que a gente é maçom, sabia? Mas, infelizmente, participa ativamente. Então, eu aproveito as minhas ações na creche, na maçonaria, na igreja, no Rotary, para ajudar as outras instituições e a comunidade. Então, o Otoniel é um livro aberto. O Otoniel e Suzy, nós dois formamos um só, porque eu sigo a lei de Cristo. É isso que eu quero dizer, para quem está encerrando o programa, eu quero falar o seguinte: eu sou admirador da forma, da conduta, do jeito de vocês serem família. Vocês, Suzy. Suzy é uma figura espetacular, uma pessoa inteligentíssima. A Suzy, ela tem também esse perfil seu. E você, quando diz que você com ela é como se fossem um chifópago, vocês estão grudados um no outro, não se pode falar em Suzy sem falar em Otoniel e vice-versa. Acho que é um casal exemplar, vocês são um modelo de família, né? E você bem retratou essa coisa da família ser completa com filhos, e quando vocês por alguma razão não tiveram filhos, acabaram tendo filhos na medida dos seus envolvimentos com essas instituições, porque eu sei que onde você está, a Suzy está. Então, eu tenho vocês como um exemplo, né? O Otoniel e a Suzy são 2 em 1. São pessoas que merecem os nossos aplausos, o nosso reconhecimento por serem essas pessoas modelo, pessoas que a sociedade deve reconhecer. Inclusive, imagine Itabuna sem Otoniel e Suzy. Olha o quanto vocês dois já tiveram de prestação de serviços voluntários nessa cidade. Então, por isso, vocês não podem deixar de ser reconhecidos como pessoas importantes, como protagonistas de primeiro momento, sobretudo nos momentos de mais aflição na vida de crianças, de idosos, de enfermos. Então, parabenizo vocês fazendo esse reconhecimento público, reconhecimento de que Otoniel e de que Suzy formam um casal exemplar, pessoas que se notabilizam por esse merecimento do nosso reconhecimento, por tudo que tem de atividade, por tudo que tem exercido. Suzy na educação, Suzy criadora de projeto, Suzy inteligente, Suzy de uma visão super ampla, que tem dado sua contribuição de maneira formidável à sociedade, e nada disso é diferente daquilo que vem desenvolvendo o Otoniel. Parece que Deus pegou e falou assim, vamos juntar esses dois aí, sabe? Porque isoladamente talvez eles não tenham assim essa força, e os dois juntos, um vai empurrando o outro, enfim, e vocês são isso. Então, obrigado por vocês existirem na vida da gente, na minha relação de amigos, no meu compartilhamento de momentos. Suzy, que também já foi presidente do GAPA. Enfim, parabéns, viu, Otoniel? Parabéns a você e a Suzy por serem esse casal importante na sociedade itabunense. Eu aqui agradeço o seu espaço, agradeço em ser seu amigo, e estamos aí para socializar as ideias, porque onde eu estiver, Suzy vai estar ali do meu lado. Em todas as instituições que a gente faz parte, ou ela é presidente primeiro, eu sou depois, a gente está sempre socializando e dividindo, porque o Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vim para que todos tenham vida e abundância. Um abraço para todos, ouvintes do seu programa Olho no Olho. Olho no olho. Valeu? É isso aí. Estamos aí. Valeu, Otoniel, obrigado aqui por sua participação, obrigado muito, e que volte em outros momentos. E obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e nunca se esqueçam de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.